Vamos mergulhar hoje num argumento bem pesado sobre o papel da lei. A lei como a última defesa da sociedade. E olha, a análise que a gente vai ver é direta, é intensa e com certeza convida a gente para uma reflexão bem profunda sobre essa fronteira, sabe? Entre a ordem e o caos total. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa comigo num cenário bem específico, que é o ponto de partida para toda essa discussão. É um jeito de colocar a gente bem no centro do problema. Então, a premissa é essa: um sistema onde as instituições que deveriam proteger as pessoas simplesmente falham. A lei se cala. A mídia está alinhada com a corrupção. E o ponto crucial é que não existe mais nada que impeça isso de continuar. E aqui vem a primeira ideia central. A fonte argumenta que esse vácuo, esse espaço deixado pela lei, não resulta em liberdade nem em inocência. Muito pelo contrário. Ele abre espaço para o que há de pior no ser humano, transformando a impunidade num campo fértil para criar monstros. E agora, o foco muda completamente. O ponto aqui não é só a figura daquele político corrupto que sai impune. A análise vai mais fundo. Ela mostra o impacto real, devastador em quem sustenta tudo isso. O cidadão comum, que paga seus impostos. E essa aqui é a lista do que se perde. Fica sem saúde, sem educação, sem investimento, sem segurança, sem saneamento básico, sem transporte público. E, no fim, sem futuro, sem leis claras, sem fiscalização de verdade. Cada item desses é um pilar da vida em sociedade que simplesmente desaba. Esse custo se espalha, vai muito além das fronteiras. A perda de capital humano, sabe? De talentos que olham para essa situação e não veem motivo nenhum para voltar. Isso é um sintoma muito grave. A mensagem é clara: num cenário desses, todo mundo paga o preço. Não tem escapatória. E aqui? Aqui é o ponto de virada. Diante desse abandono total do Estado, o cidadão, aquele que sempre seguiu as regras, chega no seu limite. A falha do sistema é tão grande que empurra essa pessoa para uma atitude drástica, definitiva. E aí a fonte lança uma pergunta para a gente, um momento de pausa para a gente pensar. Que nome a gente dá para esse ato de desespero? Será que isso é justiça? A resposta vem com tudo. Não. Isso não é justiça. Isso é a própria definição do colapso de um Estado. É o momento em que a estrutura da sociedade se desfaz porque os seus próprios alicerces foram destruídos por dentro. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, a gente tem a sociedade, que responde à injustiça com justiça e é governada pela lei. Do outro lado, a selva, onde a resposta é a vingança e o que manda é o caos. São dois mundos completamente opostos. E aqui a gente chega na metáfora central de toda essa análise. A lei não é tratada como um luxo, como algo opcional. Não. Ela é posicionada como a barreira final, a última trincheira que separa a sociedade do desmoronamento completo. Ok. Então, se a lei é essa última linha de defesa tão importante, a discussão avança para uma pergunta fundamental. O que, na raiz de tudo, leva um governo a cair de forma tão espetacular? E aqui está o argumento principal. Segundo a fonte, não é só a incompetência ou a má administração que derruba um governo. O fator decisivo é a falha em aplicar as consequências. É a impunidade que funciona como o verdadeiro veneno para o sistema. E esse é um ponto de distinção muito, muito importante. A revolta popular não é uma reação contra a aplicação da lei em si. O que realmente acende o estopim é a percepção de que as regras não valem para todo mundo, de que existe um sistema de injustiça que foi institucionalizado. E aqui vem o grande alerta. Uma vez que o caos alimentado pela injustiça se solta, ele vira uma força que ninguém consegue mais controlar. Não existe governo no mundo com poder suficiente para conter essa energia destrutiva depois que ela toma conta de tudo. Diante de tudo isso, o que fazer? Bom, aqui vem o chamado à ação. Defender leis justas e a sua aplicação para todo mundo não é apresentado como uma questão política, mas como um ato de sobrevivência, uma necessidade urgente para preservar a própria sociedade. E a análise termina com esse aviso final que é poderoso e até um pouco arrepiante. Uma mensagem que deixa com a gente todo o peso da responsabilidade e a urgência dessa questão. E aí fica a pergunta, né? O quão frágil é essa última linha que nos protege?